Hoje eu estava vindo aqui para a Rádio 9 FM e olhei no odômetro do carro, está na reserva. Está na reserva. E daí já veio a preocupação com as notícias que estão acontecendo. Será que eu vou ficar sem combustível? Vou perguntar para o William, porque ao invés das quartas-feiras, que é do dia A, do American Oil, a gente ir até o posto American Oil, hoje eu recebo o William Kerber, gerente do American Oil de Nova Petrópolis, para a gente bater um papo e saber, tem combustível? E já aproveitando aqui também, brasileiro gosta de um descontinho. Hoje normalmente é o dia A, que tem aquele desconto de 20 centavos por litro. Tem isso, William? Garante para nós hoje? Bom dia. Bom dia, sócios. Bom dia, pessoal, todos os ouvintes aí da Rádio Nova. Tem desconto, né? Dia A hoje ainda permanece, né, com os mesmos percentuais de desconto. No momento, temos combustível sim para oferecer ao nosso consumidor. No momento temos combustível. E é isso que preocupa, né? É isso que preocupa. Mas antes, né? Então, aproveitar e fazer o convite para todos que estão com a gente aqui. Toda quarta-feira, o Posto American Oil, assim como todos os dias, tem ações especiais. E as quartas-feiras é o dia A, né? Por que dia A, William? A gente elaborou vários temas, né? Para ter a cada dia uma ação, né? Para estipular e motivar, né, o nosso consumidor, né? E o dia A foi elaborado assim para dar aquele impacto, como diz, né? De ficar assim, será que é? Será que não é? É pegadinha? Não é? Não, mas então é. Então estipulamos e trabalhamos nessa ideia em cima dessa maneira aí. Virou a tradição, será pegadinha se faltar combustível em algum momento. Mas daí não é só o posto American Oil que será afetado, né? A gente vê que o movimento ele ocorre em todo o país, em todo o mundo. Estamos vivendo aí uma situação de guerra e isso está fazendo com que, se não haja desabastecimento, há também o medo aí da população, né, de ficar sem combustível. Já percebe que na cidade também é uma corrida pelos combustíveis ou não tanto? Em termos, né, ela gera preocupação, né? Todas as vezes quando é informado ou é noticiado assim, né, gera um certo medo, receio, uma preocupação, né, na população em si. Aí pode ocorrer. Até o presente momento está tendo uma certa escassez. Tá? O que está ocorrendo hoje na atualidade, né? O cenário, a gente vê aí, o cenário mundial, ele influencia, né, num contexto geral. Hoje, essa situação que ocorre hoje, ela afeta em todos os setores, né? Ocorrendo uma guerra, mediante essa guerra está tendo um certo desabastecimento do petróleo para a geração de combustíveis e tudo mais. Pode impactar? Pode impactar, mas no momento ainda estamos conseguindo manter. Perfeito. Vamos contextualizar um pouco aqui, William, trazer algumas informações. É importante dizer aqui, olha, produtores de arroz, né, aqui no Rio Grande do Sul estão relatando dificuldade para manter máquinas em operação, o que ameaça o andamento da safra. E a questão da alta também, porque é a lei da oferta e da procura, né? O que acontece? À medida que ocorre a escassez, os preços aumentam. Naturalmente, a gente percebe que teve, isso é geral, um aumento principalmente no diesel, né? Gasolina até não tanto, acho que até o americano está estabilizado nos últimos dias, não sabe se até quando, mas está estabilizado. E hoje tem 20 centavos de desconto, inclusive, né? Então, tem essa questão. Tem a alta do preço do diesel, mesmo sem um reajuste oficial aí da Petrobras, né? Aumenta o custo de produção e pode refletir nos preços finais dos alimentos. Tem a questão da insegurança logística, a percepção de escassez gera corrida aos postos e pressão sobre distribuidores. É só a questão da percepção, muitas vezes as pessoas querem abastecer rapidamente e naturalmente também o combustível ele é limitado, né? Então é finito, ou seja, tende a ter essa questão aí de uma certa procura e essa procura gera também escassez, ou pelo menos o risco de escassez. E uma tensão institucional, divergência entre entidades agrícolas e órgãos reguladores, e a gente está percebendo isso, gera desconfiança sobre a real situação do abastecimento. Enquanto isso, né, temos aí como uma informação interessante que a gente traz de mais recentes aqui, destacando que há uma garantia por parte da ANP que os estoques de diesel
aqui no Rio Grande do Sul são suficientes e que a Refap segue entregando normalmente. Pelo menos é o que diz a ANP, né? Não sei se é exatamente isso aí. Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, alerta para risco de desabastecimento, especialmente no setor agrícola. E uma situação aqui da Sulpetro, o presidente João Carlos Dalaco afirmou que não existe desabastecimento de gasolina no Rio Grande do Sul, eventuais falhas são pontuais. Hoje pela manhã eu tive a informação, não sei se teve acesso a essa, de que a Petrobras vai leiloar aí 200 milhões de litros de diesel. E isso talvez seja até não fora muito do comum, isso acontece com certa frequência, naturalmente, porque precisa abastecer e é um dos modelos, acho que é o modelo principal utilizado, né? Que é essa questão do leilão. Naturalmente, isso também, a própria notícia faz com que as pessoas fiquem mais confiantes, porque há um quantitativo grande, 200 milhões de litros, mas move um país, move máquinas, move tratores, move colheitadeiras, move caminhões. Fala um pouquinho sobre esse contexto, tu conhece muito bem aí, está na parte administrativa também. Como que é esse movimento? Sócio, assim, eu vou usar um exemplo bem prático que nós temos na atualidade, tá? A gente se projeta, acho que todo empreendimento, toda indústria, todo ramo, independente das atividades que exerce, a gente projeta X mil percentuais de litros a uma venda dia, tendo de estoque um tanto de percentual, né? Fazendo essa média de cálculos, a gente sabe mais ou menos o quanto a gente vende, uma média diária, semanal, quinzenal e mensal. Fugindo um pouco desse percentual, vai ocorrer uma oscilação, que é hoje o que está meio que assim nesse andamento do cenário atual, né? Uma procura mais alta do que a demanda que está sendo oferecida, na intenção de insegurança, né, medo, receio, nesse aspecto aí, pode ocorrer, né? Os dados da ANP informam que o abastecimento se encontra normal, né? Petrobras informa que a situação está normal. Os grupos de TRR hoje já não estão mais conseguindo fazer a entrega. Para o cliente que não sabe o que é um TRR, é uma empresa que faz a entrega do combustível lá na agricultura, na fazenda, lá no galpão, né? Na intenção de conseguir também agilizar o procedimento da colheita dos grãos, milho, soja, né, entre outros fatores. E isso também gera uma economia para o produtor, que daí, entre aspas, não tem a cobrança, exemplo do abastecer no posto, que a gente tem que pagar aluguel, água, luz, tributos, funcionários, impostos, né? Então, fazer a coleta numa base e entregar lá reduz custos, né, ao produtor. Isso, na atualidade, hoje, está com uma certa dificuldade, né? Mas, como a ANP informou, né, o abastecimento se encontra normal, mas tem uma certa escassez, né? Até hoje, pela parte da manhã, nós estávamos aí comentando, aí, né, dentro da região metropolitana também, a linha de transportes urbanos, né, os ônibus estão aí reduzindo horários na intenção de conseguir economizar combustível, né? Então, alguma coisa aí, precisamos se aprofundar um pouco mais para chegar no contexto e saber realmente o que está acontecendo. O que está acontecendo? Uma guerra lá no Oriente Médio, agora inclusive Irã, acho que foi ontem a principal notícia, uma das principais. Tem tanta notícia, é difícil a gente selecionar qual que é a principal, mas uma importante que marcou, que eu estava vendo, é a questão até da instalação de minas no canal de Hormuz, acho que é essa a pronúncia, depois vou ver certinho a escrita ali, a grafia, né? Mas é o canal onde que passa 20% do petróleo consumido no mundo. É muita coisa. São aquelas regiões, aqueles países produtores, Emirados Árabes, Irã, enfim, todas aqueles no entorno lá desse canal. E o Irã está sendo muito contundente aí nas suas ações. Quem achou que a guerra ia ser rapidinho, não é bem assim, não. E até o próprio fato de colocar, imagina, minar para não trafegar, para não ocorrer aí a navegação no local. E isso, naturalmente, além da própria consequência que afeta que os petroleiros, né, os navios petroleiros não circulam naquela região, ou
talvez escoltados, mas os Estados Unidos quer escoltar e coisa e tal, acho que nem está fazendo isso ainda, afeta também uma questão psicológica, né? Opa, vai acabar com o combustível se eles estão fazendo isso. Então, é o que está acontecendo. Parece simples, mas agora tem todo um contexto que vai afetar aí todos os países que não são autossuficientes. E o Brasil, por exemplo, ele é autossuficiente na produção, mas não no refino. Não é mesmo, William? Exatamente. O nosso país ele é um grande produtor de petróleo, né? Mas a gente precisa refinar esse produto. Como hoje não tem a produção para atender toda a nossa demanda, a gente precisa, entre aspas, pegar fora, né? Para conseguir mantermos, né, o nosso país, né? Irã eu vejo hoje que está muito estrategista, né? Como a gente diz, né? Não está sendo especificamente assim uma guerra só com armamentos. Tendo uma lógica por trás disso. Dá a impressão, como eu falei anteriormente, né, que o Irã está atacando na veia, obstruindo uma veia artéria, e isso mais cedo ou mais tarde pode estourar, como diz, né? Então, ali, querendo ou não, o Estreito de Hormuz, né, praticamente é uma veia que trafega um grande índice de navios ali, de petróleos, no ir e vir, buscar e fazer praticamente a economia global girar sobre isso aí. Então, tá bem tenso, né, hoje nesse cenário atual, né? Há projeções aí que haviam dito que a guerra poderia só ser algo momentâneo, mas ela já está impactando aí, né, a nível global. O petróleo também ele é a origem para transportes, né, gerando o transporte, nosso alimento para chegar à nossa mesa ao consumidor final, vai ter o impacto também, frutas, verduras, alimentos, fertilizantes, né? Daqui a pouco o preço do milho, soja, os grãos vai ter provavelmente um reajuste, né? Então, estamos no aguardo, mas naquela incógnita. Exato. Esse estreito aqui, pessoal, claro que isso a gente está quase cansado de ouvir aí na grande mídia, né? Isso todos os dias está se falando, mas para a gente entender melhor esse estreito de Hormuz, né? Ele é o ponto, é o gargalo, né? É esse gargalo aqui. A gente citou antes, ali passa em torno então de 20% dos combustíveis mundiais, né, que são consumidos no mundo. Ele está localizado então, deixa eu trazer certinho a informação aqui, ele fica entre o Irã, ao norte, e Omã e Emirados Árabes Unidos, ao sul. Conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico. É considerado o maior gargalo energético do mundo, por onde passam 20 milhões de barris de petróleo por dia, cerca de 20% da produção global. Alguns acontecimentos mais recentes, até para a gente compreender o peso disso tudo. No dia 11, hoje, portanto, um navio cargueiro britânico foi atingido por um projétil desconhecido, provocando incêndio e evacuação da tripulação. Hoje ainda, os Estados Unidos destruíram 16 barcos iranianos após suspeita de instalação de minas, ampliando a escalada militar, aquilo que eu tinha falado antes. Então, agora já vem o ataque direto lá, né? A escalada realmente aumenta. A guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel transformou o estreito em palco de confrontos diretos. E, como impacto imediato, aí, autoridades marítimas recomendam que embarcações transitem com extrema cautela e relatem atividades suspeitas. Cada dia tem uma novidade, cada hora muda. Até ontem, quando a gente conversou, não tinha essa questão, pelo menos não tinha chegado até mim sobre a questão dessa instalação de minas. E ontem de noite, e hoje já um ataque, né? Ou seja, esse mundo interconectado, a gente é imediatamente afetado. Até rimou. Exatamente. É uma circunstância. Quanto tempo tu tá trabalhando, tu atua na área de combustível, de posto de combustível? Quanto tempo tu atua já? Faz 9 anos já. É o momento mais tenso que tu vê assim dentro desse processo que tu atuas aí na parte administrativa? Hoje, na atualidade, sim, né? Anteriormente teve a situação da guerra da Ucrânia também, né? Quando iniciou. E aí o preço do barril do petróleo, nessas situações, o mercado ele dispara. A gente teve informações no início da semana, aí o preço do barril estava sendo cotado a $120, né? Tinha projeções, foi noticiado aí, que era para passar de $150, né?
naquele momento tenso dessa situação aí. Aí todo mundo, né, fica naquela retração, se retrai, não investe, não faz a roda da economia girar. Quando gera esses medos, incertezas, inseguranças, todo mundo trava. Parece que a roda da economia não gira. E aí fica essas incertezas, né? Vou investir, não vou investir, vou comprar, não vou comprar, está aumentando, não está aumentando. Então, fica uma situação, né, tensa. Até essa situação nessa época agora aí da colheita, né? Os agricultores estão muito aí nessa situação de fazer o escoamento. O momento é agora, tem que ser colhido. Se não colher, vai estragar lá na roça lá, o determinado produto que está lá. Ele precisa ser escoado. Não tendo transporte, aquele produto está lá. Ele está encarecendo. Tem gente aí que daqui a pouco calculou X percentual sobre um frete para fazer uma entrega e no meio desse caminho agora, esses aumentos aí, né? Praticamente vai se tornar inviável o caminhoneiro chegar lá e concluir a etapa da sua entrega. Qual é o percentual de lucratividade que ele vai obter sobre isso? São tudo incertezas no momento que está tendo. Não adianta nós chegar aí e dar um parâmetro, a informação é essa. Porque, como a gente viu ontem, nós tivemos uma informação aí, hoje pela parte da manhã já ocorreu os conflitos, né? Então fica difícil, né? Enquanto ocorre, William, essa escalada da guerra, a escala do preço no Brasil, ela é determinada justamente pela oferta e procura, né, naturalmente em todos os países, e o diesel, naturalmente, por conta aí justamente do período da colheita, é o período que mais se utiliza. Até porque o nosso modal de transporte brasileiro é o rodoviário, né? Sim. Então, acho que, obviamente, vai ter sobressaltos. E isso que tu falaste antes é bem importante a gente citar, porque o William é gerente, trabalha no setor administrativo ali, e quem tem negócio sabe como que é. Às vezes a margem é pequena, do próprio produtor. Ah, mas vai deixar o produto apodrecer? Não, vai ser estocado muitas vezes, ou às vezes vai perder também, tem esse risco. Mas o que acontece? Quem trabalha com grande produção, principalmente commodity, exportação, grãos principalmente, cara, a margem é pequena, para dar muito lucro em volume nominal, mas todavia a margem é pequena. E essa margem pequena ela pode ser diluída em fatores específicos. Uma queda na produção, excesso de chuva, excesso de sol, de clima seco, alguma praga, oscilação do preço. Por isso que alguns produtores às vezes até retêm um produto para esperar ganhar mercado. Tem produtos perecíveis que a gente diz, por que não doaram? Às vezes dói o coração, a gente, até no mundo, né? A gente passando fome, mas às vezes vão lá os produtores e estão descartando produtos porque ocorreu uma super safra e daí existe muito produto no mercado para aumentar, para ele ganhar um pouco mais, ele vai ter que descartar para ter uma certa... não ter super oferta, né? Não é escassez, mas não estar muito acima da demanda. E agora é um componente que nem tu disseste. É a questão do transporte, que tem um peso significativo. Ou seja, tudo está interrelacionado. Esse é que nem eu sempre digo, eu uso aquele exemplo de uma engrenagem, né? É um item que vai trabalhando com o outro para fazer a roda da economia girar. Exemplo, se o... como é que eu vou dar um exemplo agora? Se a roda da economia não girar, todo mundo vai travar. Como uso um exemplo bem prático. Eu não vou comprar, eu não vou adquirir um vestuário, eu não vou na loja, eu não vou comprar uma camisa, uma loja de calçados, não vou comprar o tênis. O lojista vai ficar com aquele produto, né, estocado, parado, travado. Né? Ele não vai conseguir ligar para o fornecedor dele para fazer uma solicitação de um pedido maior. Né? O fornecedor lá vai ter que ligar lá para o setor industrial e a linha de produção lá tem que dar uma travada. Né? Não estamos vendendo, não estamos isso. Então, tudo engrena numa situação, engrenado na outra. A situação aí do combustível, né? Dos transportes aí, se o agricultor, que nem a gente usou, vai botar tudo fora, poxa, tá lá, então doa, dá, não sei o que, sabe, essas situações. Mas e todo o esforço que foi feito, né? Que hoje a agricultura a gente vê, eu vejo aí que, eu uso o exemplo que os caras são praticamente uns gladiadores, né? Dependem clima, tempo, tributação, impostos. Tem gente aí, o exemplo, a gente usa aí, produtores de grão aí, às vezes, cara, usa um exemplo aí, eles injetam mais de 1 milhão na terra, na plantação de milho, soja, torce para o tempo ficar bom, para chover na proporção que precisa chover,
para as pragas não, né, danificar a soja ou milho que está em desenvolvimento, é adubo, é em fertilizantes, é em herbicidas, é o que for, tudo isso gera custos. Gerando esses custos, tem que se fazer uma base de cálculo sobre o que vai dar de percentual de lucratividade sobre isso. Exato. William, para a gente ter uma segurança, é preciso ter também Deixa eu trazer o contexto correto aqui. No caso de uma empresa de combustível, distribuidora, que é o caso de vocês, né, na verdade, a distribuidora ao consumidor, né, é preciso ter, vamos entender, como um lastro, né, não o dinheiro propriamente, mas capilaridade para conseguir barganhar, para conseguir comprar, para conseguir transportar. E às vezes até as pessoas veem na marca American Oil, que não é daquelas mais conhecidas, pelo menos a nível da região. Fala um pouquinho sobre a rede, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Hoje, o American Oil está conquistou já o mercado de Nova Petrópolis por um posicionamento muito claro. Ele passa desde uma parte que envolve aí uma apresentação, né, do posto bonita, uma parte paisagística, a parte de marca, né, branding que aparece muito, que aos olhos, está no acesso a Nova Petrópolis para quem vem de Porto Alegre. Tem outras questões que são o teu dedo mesmo, especificamente, né, que envolve até uma assistência para os ciclistas da região, e ciclista também utiliza combustível, obviamente, né, pessoal, não na bicicleta, né? Mas quem tem uma bicicleta de 30, 40 mil reais, 20 mil reais que seja, ou que seja menos, né, certamente ele tem o carrinho e a experiência. Ele conta muito quando ele também recebe o atendimento e vocês têm até um espaço lá para esse ciclista. Até essa semana, inclusive, tinha uma palestra bem legal ali no centro de eventos. Eu compartilhei contigo algumas fotos, né? Algumas imagens, e falava sobre essa questão da experiência, da importância, né, do bom atendimento, de ter um bom storytelling, que é fazer história na mente do consumidor com a jornada que ele teve naquele espaço. Enfim. E o American Oil tem muito disso, porque se tu tem autonomia para fazer algumas ações que são diferentes de que um posto que vende combustível, significa que isso está na mentalidade até do American Oil. Que é essa empresa chamada, que tem a rede de postos American Oil? Fala sobre ela. A empresa hoje tem mais de 30 unidades espalhadas aí, né, a nível dentro do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Dentro do Rio Grande do Sul, hoje nós temos 3 unidades. Aqui em Nova Petrópolis, depois tem para a região de Lagoa Vermelha e uma cidade chamada Sirico. Depois tem as outras unidades daí dentro de Santa Catarina. A nossa matriz, né, fica na região de Lages, né? Tem outras unidades também em Florianópolis, Balneário Camboriú, São José, Rio Negrinho, né, entre outras, São Joaquim, né, que são outras cidades aí dentro da região dos Catarina, que a gente diz lá, né? E a empresa, então, em si, né, tá desde 98 no mercado, uma empresa sólida, né, concretizada já aí. A gente sempre tenta buscar uma adequação, inovação, né? Os exemplos aí que você citou aí, tenta fazer uma estética bonita, bem apresentável, para o cliente se sentir bem, né? Sistemas das bicicletas também foi uma ideia assim que eu levei lá para a direção da empresa, para nós cativarmos esse público, assim como daqui a pouco o pessoal usa outros exemplos em quadra de futebol, esportes, vôlei. Hoje está tendo uma tendência muito aí que eu vejo, né, do vôlei de areia, né, empreendimentos num contexto em geral. A gente tenta captar, né, fazer da instalação, da inovação, né, e evolução. Já estou em busca também de implantação para carros elétricos, né? O mercado está aí, então, como a gente sempre diz, eu sempre bato muito nessa tecla que o mundo está em constante evolução e transformação. A gente tem que se inovar. Assim como é dinâmico, né? Inova. E então a gente tenta buscar sempre essa evolução, né? Então já tem até o exemplo, há tempos atrás aí parecia algo distante, né? Tipo, aos olhos nossos, assim, do nosso cotidiano. Implantação de elétricos, será que vai engrenar? Será que não vai chegar? Será que vai evoluir? Começou a ter gradativamente, né? Eu já tenho relatos aí, eu tenho clientes aí, você poderia ter um ponto de recarga aí para buscar os elétricos e tudo mais. Hoje aqui dentro da cidade, pelo que eu vi, tem 3, 4 pontos, né, entre aspas, que
Então, assim, já está começando a ter, gradativamente está tendo. Se nós pegarmos em comparação a 2, 3 anos, talvez nem tinha, ou era uma unidade que tinha. Então está começando a evoluir, né? Então, mas são ideias que a gente sempre está tentando buscar, captar. A situação do Bike Stop ali também, né? Um exemplo bem prático. A gente cativa aquele cliente que no final de semana organiza sua bicicleta ao decorrer da semana e no final de semana vai fazer sua pedalada, né? Exercício, vida, saúde é importante, beleza? Show de bola. Mas e quando ocorre um incidente, né? Assim como a gente tem em nossos veículos, pode ocorrer um incidente ao decorrer do caminho, sei lá, furar um pneu, estragar alguma coisa no carro, o que for. E você se sente amparado quando você tem um ponto de suporte de apoio. Isso eu acho muito importante. Daqui a pouco você está com família, coisa e tal, porque você zela pela segurança e integridade da sua família, você quer solucionar e sanar aquele problema naquele momento, para ter a solução. Então, você tendo um apoio tanto físico quanto um espaço ali para você fazer a sua manutenção, eu creio que o cliente ele vai se sentir importante e vai se sentir valorizado. Então, você se sentindo importante, se sentindo valorizado, você vai ter uma gratidão sobre isso. Então, numa outra ocasião, você vai lembrar toda vez daquele ponto de apoio que você teve, né? Porque a humanidade hoje, a gente ajuda, né? Vamos fazer o bem sem olhar quem para nós nos sentirmos bem. Exato, isso é interessante. Inclusive, estatisticamente, um cliente em que recebeu uma experiência positiva, ele fala para 5 pessoas. E se a experiência for negativa, for algo, é para 20 pessoas, é estatístico. Então, tipo assim, é obrigação da gente atender bem, não só o atendimento, que a gente acha, não, o frentista, o vendedor da loja, o garçom para o restaurante, enfim, mas o contexto mais amplo, né? Como tu bem está dizendo, e a gente percebe, conhece, que eu sou cliente também lá, que o contexto todo é o que é o atendimento, essa experiência. E isso é bacana, isso leva na memória, né? Isso registra na memória e faz com que, inclusive, tenha uma notícia positiva. Então, a gente tem que, para os demais, ele vai compartilhar com 5 pessoas, pelo menos, claro que isso é dentro de uma estatística mais ampla. Há uma rede social, uma conversa informal, um convite, vamos parar naquele posto lá, que a esposa está passando, ali eu parei, recebi uma assistência, né? E aqui agora eu vou abastecer. E essa questão que tu falaste antes, que é a questão do elétrico, existia e existe ainda uma certa resistência, o que é natural. O novo, ele incomoda. Ao ponto de que, daqui a pouco, até proprietários de postos de combustíveis talvez fiquem reticentes. Mas eu vou perder o meu negócio? Não, talvez é uma nova oportunidade. Como tu está vendo já, né? E articulando nesse sentido. Eu conversava ontem com o proprietário de uma revenda aqui no nosso município. Ele vendeu até agora um carro elétrico. Somente um carro elétrico. Inclusive, eu fui lá, olhei aquele carro elétrico. Se eu tivesse grana, eu tinha comprado. Tinha 600 quilômetros e estava uns 15, 20 mil mais barato. Estava a coisa mais linda aquele carrinho elétrico. Se eu tivesse grana na época, eu estaria feliz da vida, né? Mas não era o momento. Agora o momento, disse ele, está tendo bastante gente já nos últimos dias entrando em contato para ver se tem carro elétrico. Está aumentando. Teve 10% a venda de carros elétricos no país no ano passado, se não estou equivocado, num período que ele citou, eu acho que é no último ano que foi divulgado, 10% de toda a frota nova que passou a circular nas ruas são veículos elétricos, ou seja, uma oportunidade de mercado. Então a gente tem que olhar a crise, né, William, que ela é nociva, lamentavelmente eu evito até de ficar olhando muito números, nem quero trazer aqui, ou questões muito pontuais. Ontem, só uma imagem que teve de um soldado americano, não sei se tu viu, que retornou para casa. E foram 6, se eu não estou equivocado, somente 6, me parece que esse é o quantitativo de baixas entre os americanos nessa guerra. Lá no Iraque são milhares. No Líbano, né, 600 já. Só naquela escola, né, lá no Irã, 200 e poucas pessoas, a metade crianças, mais da metade crianças, mas aquela imagem dos Estados Unidos já foi de cortar o coração, que a mulher, né, debruçada sobre o caixão e o menino, criança correndo, a gente tem filho pequeno, né, olha o quanto isso afeta. Então, ou seja, essa guerra ela é extremamente nociva. Mas a gente precisa sobreviver e precisa também ver oportunidades. E tu está já vendo aí uma oportunidade, quem sabe, né, a tendência é aumento de venda de veículos elétricos, daqui a pouco seja o precursor também aqui, o American Oil, que está sempre
inovando aqui em Nova Petrópolis. Para fecharmos, hoje tem dia. Hoje tem dia, pessoal, tá? São 20 centavos aí, toda a nossa linha de produtos que a gente tem aí de combustível, tá? No nosso pagamento à vista aí, né? Na forma de pagamento ou no Pix ou no débito, né? Ou em dinheiro. Não dá para garantir até quando fica o preço, né? Mas hoje tem. Hoje tem o dia e hoje fica 20 centavos de desconto. Até eu vi o preço da gasolina. Vou te provocar aqui. O preço da gasolina é aquele mesmo que tá lá na Isso aí, pessoal. Ainda tá abaixo hoje com a promoçãozinha abaixo de R$6. Vai sair 5,95. 5,95. Com toda essa situação, aproveitar. Vamos correr lá, né? Vamos correr lá. Aí, né? Já que você falou que você está com o seu tanque na reserva aí, vamos aproveitar. Não, né? É lá que eu vou passar depois, isso é verdade. Eu ia abastecer antes de vir para cá. Mas pensei, não, depois eu volto no retorno, eu tenho que voltar em casa, depois a gente abastece. E o William disse, não, tem combustível, tem combustível. É uma grande rede, né? American Oil, o pessoal faz um esforço tremendo aí para sempre estar abastecido aí, né? Se faltar não é por conta da empresa, e sim um contexto mais amplo, regional, talvez até global, que daí sim a gente não consegue garantir. Mas eu conheço, tenho a relação aí com o William, com a American Oil há bastante tempo, e a gente sabe o quanto essa empresa é firme nos seus propósitos, né? Sólidos. Líquido lá é só combustível mesmo. É isso aí, pessoal. É isso aí. Realmente.